aí do meu canal, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês aí, pessoal? Pessoal, eu gostaria de dar uma satisfação a vocês aí sobre esses dias que a gente passou aí sem fazer os vídeos, beleza, pessoal? Passamos por, graças a Deus, um momento aqui um pouco complicado em relação ao trabalho, que foi muito trabalho, certo? E meu pai aqui na oficina. Então, graças a Deus por isso, porque tivemos muito trabalho, então fiquei muito ocupado, um pouco cansado. Não tava tendo tempo para fazer os vídeos, beleza? Mas graças a Deus, né, que em plena uma pandemia dessa aí, a gente conseguir ter o sustento aqui, é só Jesus, né, meus amigos? Só Jesus faz isso por nós. Além disso, também passamos por uma situação difícil aqui também, que de anteontem para ontem foi o falecimento do nosso amigo Moisés. Ele faleceu, certo, pessoal? Não foi Covid, foi um câncer. Ele estava lutando contra um câncer, né, que surgiu no estômago dele, e ele faleceu anteontem. E ontem foi o enterro. Ontem eu ia fazer o vídeo, mas estava muito cansado, porque viemos do enterro, certo? De todo o funeral ali. Foi bem triste, bastante comoção. Deus conforte os familiares, filhos dele, esposa, cunhado, familiares e amigos, enfim, né? Deus conforte a todos aí. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que eu deixei aberto aí para vocês, beleza? Que eu prometi trazer e não trouxe durante os outros vídeos. Por que eu não trouxe? Porque é um pouco extenso, certo? É um pouco extenso, então se eu colocasse ele dentro dos outros vídeos, ficaria muito grande o vídeo e ia ficar cansativo, né? E então eu decidi separá-lo. Nós separamos, que é a gente falar sobre os recursos e benefícios enviados do governo federal para cada estado. Lembra lá do primeiro vídeo que eu prometi trazer para vocês? O segundo vídeo eu não pude trazer porque a gente falou sobre depressão, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Que foi um vídeo extra fora desse assunto aqui, do canal da direita, né? Que a gente fala sobre política, fala sobre cristianismo também, assuntos variados, né? Então, só que o que estava mais em alta naquele tempo, logo quando eu comecei há uns dias atrás aí, acho que um mês já, foi a questão das batidas, né, injustas contra o governo federal, contra o presidente e a sua equipe. Então a gente tá aqui, né, sempre para desmentir, mostrar qual é a verdade. Em caso de aumentarem aí, né, que eu costumo fazer, nós cortamos e deixamos a notícia do jeito que é para ser, né, porque não dá para confiar mais aí muito na imprensa aí, né? Alguns só que podemos confiar. Então, pessoal, é o seguinte, em meio também a umas notícias ruins, também tive uma notícia boa, porque estava trabalhando com meu pai na oficina, né? E as coisas estão ficando bem difíceis depois dessa pandemia, e consegui ter uma proposta de trabalho, graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo seja glorificado, seu nome seja glorificado, o nome de Deus Pai seja glorificado acima de todos os nomes, acima de tudo e de todos, né? Porque é Deus quem faz isso, meus irmãos, na vida da gente. Vamos lá, pessoal. Recebi uma proposta de emprego, então graças a Deus. Vamos lá, vamos iniciar o vídeo aqui. Pessoal, vamos falar aqui dos recursos. Lembrando que esses dados aqui, eles... antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer muito a minha amiga Brendinha, que esteve conversando comigo aí, dando uns toques aí pra gente. Assim como todos vocês têm o direito também de fazer, pessoal, para deixar esse canal bem top aí, beleza? Vocês comentarem aí. Então, curte, comenta, compartilha e ajuda o canal, ó, a subir aí, beleza? Queria agradecer desde já a Brendinha, a minha amiga lá, que estudamos junto ali no Mestre Vulca, no Colégio Estadual Severino Dias de Oliveira, né? Gostaria de agradecer a ela, agradecer também ao tio dela, que nos assiste, nos acompanha aí e tá sempre conosco, gosta do nosso canal. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, obrigado Brendinha, obrigado ao tio de Brendinha. E vamos lá.
Pessoal, agora que eu vou começar a trabalhar, se Deus quiser que tudo dê certo, Deus nos abençoe aí, vai ficar melhor para o cenário, beleza? Vai ficar melhor para os equipamentos, essas coisas. E já estou preparando aí um cenário melhorzinho aí, beleza? Valeu mesmo, pessoal. Obrigado mesmo. Vamos iniciar o vídeo aqui falando sobre os recursos e benefícios do governo federal para todos os estados. Beleza? Essas informações aqui, elas são elas vieram atualizadas até 15 de janeiro desse ano, 2021 já, beleza? Encontrado aqui no portal da transparência, né, que tem, e também quem não conseguir acessar lá, vai no Twitter do SecomVC, @SecomVC, SEComVC, vai lá que também tem tudo lá pra gente acompanhar. Também temos o Telegram, né? No Telegram também podemos acompanhar aí todas essas informações. Então, pessoal, o que não falta é canal para ficar informado, beleza? O que não falta é recurso para ficar informado. Vamos começar. Vamos começar primeiro pelo estado do Amazonas. O governo federal, dentro dessa pandemia, ele suspendeu dívidas dos estados, né, com ele, para que pudesse melhorar a situação, desafogar os estados. Além da dívida, ainda ter que tratar com a Covid-19. Então ficaria muito apertado, né? Ficaria apertado entre aspas, né? Porque assim, de tanto ladrão que tem, então falta dinheiro, né? Falta dinheiro entre aspas, né? Então o governo federal teve que suspender as dívidas para auxiliar mais ainda os estados, dando uma verba aí, beleza? Dando verba aí para os estados conseguirem se manter na Covid-19. Porém, sabemos que nem todos os estados, ou talvez todos, não sei, a gente não pode julgar, pelo menos aqui da Paraíba não, né? Não se tem um governo fiel ao povo, né? Não se tem um governo fiel ao povo. O que eles querem é, a verba, que a verba venha e eles desviem pro bolso. Por quê? Porque eles tiram de si a responsabilidade quando se entra com o estado de calamidade pública. Se entra o fato de que eles não têm a obrigação de prestar contas ao governo com o que gasta o dinheiro. Brincadeira, é Brasil, né? Então o que eles querem é isso mesmo, estado de calamidade pública, né? Total desespero da população, que é para poder ativar esse estado de calamidade pública, vir verba do governo federal e eles desviarem. Brasil. Vamos lá, mas coisas estão melhorando. Vamos lá, começando por Amazonas. Suspensão da dívida do Amazonas foi de 679 milhões de reais. 679 milhões de reais. Benefício ao cidadão foi de 7,04 bilhões de reais, o governo federal, beleza? A saúde, dentro da saúde, aquela manutenção de rotina, mais a Covid-19, foi injetado aí ao governo do Amazonas, ao estado do Amazonas, 1,9 bilhão de reais. Recursos transferidos para o estado e seus municípios, 8,9 bilhões de reais. Total estimado de 18,5 bilhões de reais aí enviados para o estado do Amazonas. Segundo o estado, Acre, suspensão da dívida de 461 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 1,5 bilhão de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 525 milhões de reais. Recursos transferidos para o estado e seus municípios, 4,4 bilhões de reais. Total estimado, 6,8 bilhões de reais enviados aí ao estado do Acre. Terceiro, Alagoas, suspensão da dívida de 491 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 6 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,9 bilhão de reais. Recursos transferidos para estado e seus municípios, 9,7 bilhões de reais. Total estimado aí enviado para o estado do Alagoas, 18,09 bilhões de reais. É brincadeira não, meu irmão, é muito dinheiro. Amapá é o quarto. Suspensão da dívida de 314 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 1,5 bilhão de reais.
Saúde, rotina mais Covid-19, 489,1 milhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 4,4 bilhões de reais. Total estimado, 6,7 bilhões de reais enviados aí ao Estado do Amapá. Vamos lá, Bahia, o quinto. Suspensão da dívida, 1,4 bilhão de reais. Benefício ao cidadão, 26,8 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 7,09 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 32 bilhões de reais. Total estimado aí enviado para o Estado da Bahia, 67,2 bilhões de reais. Rapaz, é muito dinheiro, velho. Sexto, Ceará, suspensão da dívida, 1,2 bilhão de reais. Benefício ao cidadão, 15,9 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 4,9 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 20,5 bilhões de reais. Total estimado enviado ao Ceará, 42,5 bilhões de reais. Certo? Vamos lá, Distrito Federal. Suspensão da dívida de 506 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 2,7 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,03 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 5,6 bilhões de reais. Total estimado para o Distrito Federal aí, 9,8 bilhões de reais. Vamos lá, Espírito Santo, suspensão da dívida, 728 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 4,5 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,8 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 9,1 bilhões de reais. Total estimado, 16,1 bilhões de reais. Goiás, suspensão da dívida, 2,5 bilhões de reais. Benefício ao cidadão, 8,2 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 3,3 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 13,1 bilhões de reais. Total estimado, 27,1 bilhões de reais ao Estado de Goiás. Maranhão. Maranhão aí, o estado da esposa do nosso amigo Diego Alexandre. Nossa amiga Lohana aí. Maranhão, suspensão da dívida, 318 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 13,4 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 3,4 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 18,9 bilhões de reais. Total estimado, 36 bilhões de reais aí enviados para o Estado do Maranhão. Vamos lá. Tem mais, viu? Mato Grosso, suspensão da dívida de 624 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 4,2 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,7 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 8,9 bilhões de reais. Total estimado aí para Mato Grosso, 15,4 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul, suspensão da dívida, 493 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 3,4 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,6 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 6,5 bilhões de reais. Total estimado aí para o Mato Grosso, pouco, 11,9 bilhões de reais, tá? Bilhões, B de bola. Minas Gerais, suspensão da dívida de 7,1 bilhões de reais. Benefício ao cidadão, rapaz, 24 bilhões de reais, meu amigo. Saúde, rotina mais Covid-19, 11,2 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 39,1 bilhões de reais. Total estimado aí para Minas Gerais, pessoal,
foi 81,4 bilhões de reais. É brincadeira não, meu amigo. Pará, suspensão da dívida de 539 milhões de reais, certo? Benefícios ao cidadão, 15,5 bilhões de reais. Saúde e rotina mais Covid-19, 3,4 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 20,1 bilhões de reais. Total estimado aí para o Pará, 39,5 bilhões de reais. Paraíba, meu estado aqui agora. Suspensão da dívida aí, 386 milhões de reais. Essa aí foi a suspensão da dívida da Paraíba. Benefício ao cidadão, 7,2 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 2,3 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e aos municípios, 11,4 bilhões de reais. Total estimado aí para Paraíba, 21,2 bilhões de reais. 21,2 bilhões de reais. Vamos lá, meu governador. Tem muita coisa para explicar aí, viu? Muita coisa para explicar aí. 21,2 bilhões de reais sendo transferido para Paraíba. Claro que não foi de uma vez, provavelmente tenha sido por partes. Porém, não deixa de ser muito dinheiro, né? E a Paraíba sofre com falta de leitos, limite da capacidade estourando, né? Bom, tem muita coisa para explicar aí, viu? Vamos lá. Vamos continuar. Paraná. Suspensão da dívida do Paraná, 960 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 11 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 5,6 bilhões de reais. Recursos transferidos aos estados e aos municípios, 21,1 bilhões de reais. Total estimado aí para o Paraná, 38,6 bilhões de reais. Agora vamos para Pernambuco. Suspensão da dívida, 1,4 bilhões de reais. Bilhão de reais. Benefício ao cidadão, 17 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 4,8 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e aos municípios, 19,5 bilhões de reais. Total estimado aí para o estado do Pernambuco foram 42,7 bilhões de reais. Piauí. Suspensão da dívida, 539 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 6,1 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 2 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e aos municípios, 10,4 bilhões de reais. Total estimado aí, 19 bilhões de reais para o estado do Piauí. Rio de Janeiro. Estado aí, meu Flamengo. Suspensão da dívida, 12,1 bilhões de reais. Benefício ao cidadão, 20,8 bilhões de reais. Saúde e rotina mais Covid-19, 7 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 36,1 bilhões de reais. Total estimado aí para o Estado do Rio de Janeiro, 76 bilhões de reais. Meu amigo, não é brincadeira não. Rio Grande do Norte. Suspensão da dívida de 1,3 bilhão de reais. Benefício ao cidadão, 5,5 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,8 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 9,7 bilhões de reais. Total estimado aí para o Rio Grande do Norte, 18,3 bilhões de reais. Perceberam que a gente tá falando só na casa dos bi, né? Bi. Vamos lá. Rio Grande do Sul, dívida de 5,1 bilhões de reais. Benefício ao cidadão, 9,9 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 5,8 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e aos municípios, 20,1 bilhões de reais. Total estimado aí para o estado do Rio Grande do Sul, 40,9 bilhões de reais. Rondônia. Suspensão da dívida, 421 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 2,2 bilhões de reais. Saúde e rotina mais Covid-19, 875,7 milhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios,
5,2 bilhões de reais. Total estimado aí para Rondônia, 8,6 bilhões de reais. Roraima, suspensão da dívida, 269 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 924,6 milhões de reais. Saúde e rotina mais Covid-19, 365,4 milhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 3,6 bilhões de reais. Total estimado aí para Roraima, 5,1 bilhões de reais. Santa Catarina, suspensão da dívida de 724 milhões de reais. Benefícios ao cidadão, 5,1 bilhões de reais. Saúde e rotina mais Covid-19, 3,6 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 12,2 bilhões de reais. Total estimado aí para Santa Catarina, 21,6 bilhões de reais. São Paulo. Alô, paulistas. Aí, Dória. Vamos lá. Suspensão da dívida do governo federal de São Paulo lá, viu? 18,5 bilhões de reais, né? Benefício ao cidadão, 43,5 bilhões de reais, certo? Saúde e rotina mais Covid-19, 17,7 bilhões de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 55,3 bilhões de reais. Total estimado aí para São Paulo, meu amigo, foi 135 bilhões de reais. 135 bilhões de reais. Aí eu lhe pergunto, aquela viagem de Dória para Miami veio de onde? Foi do bolso dele, foi? Eu acho que não foi não, viu? 135 bilhões de reais é o total estimado que foi enviado para São Paulo. Meu amigo, só abre o olho aí. Aliás, o pior cego que não quer ver. O pior cego que não quer ver. Abrir a boca para cobrar do presidente mais o quê? Cobrar mais o que do governo federal, meu amigo? Vamos levar que tem mais. Falta Sergipe e Tocantins. Sergipe, suspensão da dívida, 413 milhões de reais, certo? Benefício ao cidadão, 3,9 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1,2 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 7,4 bilhões de reais. Total estimado aí, ó, 12,9 bilhões de reais para Sergipe. Tocantins, suspensão da dívida de 200 milhões de reais. Benefício ao cidadão, 2,2 bilhões de reais. Saúde, rotina mais Covid-19, 1 bilhão de reais. Recursos transferidos ao Estado e seus municípios, 7,1 bilhões de reais. Total estimado aí para Tocantins, 10,5 bilhões de reais. Meus amigos, vamos lá. Aí, algumas perguntas a serem feitas. O problema do Brasil é dinheiro? Rapaz, não é dinheiro não, velho. Não é dinheiro. O problema do país é a má administração, ó. Ó, ficar bem nítido aqui, bem clarinho, ó. Má administração, meu amigo. Às vezes a gente pensa direitinho assim e vê essa turma no poder roubando, às vezes dá vontade de dizer que o povo gosta. Às vezes dá vontade de dizer que o povo gosta, porque o povo que coloca lá sabe que vai roubar e é eleito de novo. Só tem essa explicação. Mas claro que nem todos, né? Existe aí uma grande porcentagem se levantando e querendo mudança. E nós estamos junto com isso, né? O problema do país não é dinheiro, é administração. Porque o governo federal enviar bilhões para cada estado, meu amigo, para cada estado, não é brincadeira não, é dinheiro demais, meu amigo. Aí você pode me perguntar, sim, e cadê esses benefícios ao cidadão? Cadê o dinheiro enviado para a saúde? Só tem números aí. Pergunta ao seu governador. Pergunte ao seu governador. Você que está assistindo aí o vídeo, pode ser de outro estado, não sei. Você que é daqui da Paraíba também, cobre do governador. Pergunte ele onde está esse dinheiro. Porque está no portal da transparência, está nas redes sociais do governo federal e toda a sua equipe. Tudo isso aqui. A gente não trabalha com fake news não, meu amigo. Viu? Sinto muito, mas a gente trabalha com fake news não. Aqui a gente trabalha com a verdade. Tá aqui todos esses dados aí, ó.
eu não tenho nenhuma fonte especial para buscar isso aí, não. Eu não tenho, não. Não tenho. Isso aqui tá aberto para todo mundo, todos os públicos. Certo? Você de direita, você de esquerda, do meio, do que for. Para mim não existe do meio, é direita ou esquerda. Certo? Tá aí. Não pesquisa quem não quer. Certo? Você aí que passa o dia todo em telefone, como eu tenho repetido nos vídeos, você que passa o dia todo em telefone, querendo buscar informações para estar repassando, nem procura saber se é verdade, mas é uma informação que é contra o presidente, que é para queimar a imagem do presidente, do governo federal, toda a sua equipe, você não pensa duas vezes, compartilha. Por que você não busca a fonte saber de onde é? E já que você passa todo esse tempo esperando uma notícia, por que você não pega o telefone e entra na página oficial do governo federal da equipe? Tá lá, é para você também acessar. Lá não tem dizendo proibido o acesso a quem é de esquerda. Lá não tem dizendo para entrar nessa página do governo federal, você é direita ou é esquerda? Você clicar à esquerda, você é bloqueado. Não tem. Não tem. É aberto para todos os públicos. Certo? Então, meus amados, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Certo? E vamos dar sequência nos próximos vídeos aí. Beleza? Então curte, compartilha, comenta aí. Deixa tua opinião aí. Beleza? Compartilha aí pros teus amigos. Dá um up nesse canal aí. Beleza, pessoal? Pra gente ir conseguindo aí alcançar mais pessoas. Levar esse conhecimento a mais pessoas. Porque sabemos que tem muita gente que tá no oba-oba. É o que? Tá gritando, aí escuta. Vamos gritar também. Aí grita também. Não. Não pode ser assim. A gente tem que procurar saber como é, o que está acontecendo, para poder ter um respaldo, falar alguma coisa, né? Então, pessoal, valeu aí mais uma vez estar assistindo esse vídeo. Você que curtiu, você que compartilhou, você que comentou aí. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, certo? Vamos seguir em frente. No decorrer da semana terão mais vídeos, certo? Se não no decorrer da semana, sábado, fim de semana vai ter, porque eu vou começar a trabalhar a partir de quarta. Certo? E meu horário vai ser de 11 da manhã até 8 da noite, de segunda a quinta. E sexta e sábado será de 11 da manhã às 9 da noite. Ah, Matheus, mas você vai fazer o que na parte da manhã? A parte da manhã você pode fazer o vídeo. Não, parte da manhã eu vou estar trabalhando com meu pai na oficina. Não posso deixar de ajudar ele também, beleza? É uma ajuda melhor para ele e é mais um dinheirinho para mim, né? A gente precisa. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. Até o próximo canal. E ó, valeu, galera.